Bom dia, os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. E que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado aqui neste lugar. Pregar enquanto é tempo, porque os dias estão cada vez maus e chegando ao fim de tudo e de todas as coisas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
conhecer a tua glória, Deus. Faz-nos transbordar do teu Espírito esta noite, Pai. Faz-nos transbordar do teu Espírito mais e mais, Senhor. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Quero ver você cantando. Desde o dia que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Aleluia. Fica comigo. Só para ti, oh meu Deus, você não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos cantar bem forte. Não vai embora, fica, Pai.
fizeste faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Fica comigo do fundo do coração assim, ó. Mas não vá embora. Não vai embora, Pai. Fica, Jesus. Fica aqui. Meu Deus. Trouxe aqui, porque me queres Deus, tanto assim. Se contra o céu peguei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. E eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o coração, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim, e eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu.
Amém. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, aonde que esse som possa alcançar, que Deus possa tocar em teu coração, a palavra possa chegar ao teu ouvido, e que você possa refletir em tudo aquilo que está escrito. A palavra de Deus foi escrita para que as pessoas possam ficar alerta com esse acontecimento dos últimos dias. E a palavra de Deus está se cumprindo e ela vai se cumprir. Queira ou não queira, a palavra de Deus vai se cumprir até que Jesus volta. No Evangelho de João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque esse mundo está morto. Esse mundo está perdido. Esse mundo está morto. Morto porque não quer saber de Jesus, não quer saber de ouvir a palavra, não quer saber de se converter dos seus maus caminhos e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O mundo está se envolvido em muitas coisas. O povo se envolve em muitas coisas. Tudo que não presta, tudo que desagrada a Deus, é isso que essa geração está buscando. Desde o início da criação, as coisas começaram a degradar e cada vez mais piorando. Mas o povo vive morto. Morto. Está em pé, está andando, só falta cair. Está tudo morto. Morto espiritualmente. E a palavra de Deus continua dizendo: todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu? A palavra de Deus está dizendo: crês tu? Eu só creio da boca para fora. Você fala que crê em Deus na hora mais difícil, nas horas que está passando por situações difíceis, e chama pelo nome de Deus. Eu creio só da boca para fora, mas crer, se entregar a vida para Jesus Cristo, se entregar a Ele e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e ter uma vida na presença de Deus, servindo a Ele, é o que menos quer. Ele disse: creio. Tu? Todo mundo fala que crê. Todos falam que crê. Mas está envolvido mais em coisas mundanas desse mundo. Tudo aquilo que atrai a sua carne, os seus desejos malignos, através de vício, o vício que consome o homem, todo tipo de vício, tudo aquilo que está matando o teu corpo, destruindo o teu corpo, e principalmente a tua alma. Através da cachaça, das drogas, da bebedeira, todo tipo de vício, da prostituição, da avareza, tudo isso destrói a vida do ser humano.
Mas só que não despertam. Estão mortos. Só falta cair. Mas está morto. Mas Jesus está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo. E quem não se endireitar, quem não arrumar sua casa, quem não arrumar sua vida, ele vai voltar e vai levar somente os seus. Levar aqueles que obedecem a ele, que procuram viver uma vida consagrada a ele. Quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é vida. Esse mundo estava perdido através do primeiro pecado no Jardim do Éden, onde houve uma desobediência. Primeiro casal, onde Deus falou para não tocar no fruto proibido, eles iam morrer. Mas o diabo, ele veio para mentir e confundir as pessoas. Foi assim que ele fez com Eva. Disse a ela: não, você pode comer, não tem problema nenhum. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. O diabo é mentiroso, o pai da mentira, e continua mentindo. Ele continua enganando as pessoas. Mas as pessoas não se despertam. As pessoas não se despertam e continua morto. Morto espiritual e matando a sua carne. E a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Está no Evangelho de Marcos 16:15. A palavra de Deus diz assim, falando para os seus discípulos, quando ele escolheu os seus discípulos, ensinou, preparou, e disse a eles: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Aquele que crê e se batizar será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso que nós saímos para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas se você não crê, se você não dá importância no que a palavra fala, que zomba da palavra, que não crê, e despreza a palavra de Deus, a Bíblia disse que você já está condenado. Não sou eu, mas a Bíblia está dizendo que você já está condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas desprezaram a luz e preferiram as trevas. A luz é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar a humanidade de uma condenação eterna. Jesus veio nesse mundo para restaurar aquilo que se havia perdido, a raça humana, por causa do pecado. E o pecado continua no mundo, o pecado continua destruindo, mas a única maneira de ser salvo é voltando para Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados e aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. É a única maneira de você ser salvo. Fora disso, você está condenado. E a condenação é eterna. Porque não tem reza, não tem missa de sétimo dia, não tem purgatório que vai te tirar da condenação. Porque a Bíblia não fala para acender vela, está morto. A Bíblia não fala, não está nas Escrituras, que você tem que ficar purgando para ser salvo. A Bíblia diz, em Hebreus 9:27,
está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Que toda a raça humana vai ter que ficar prostrada diante de Todo-Poderoso. Todos vão ter que se prostrar e prestar conta. Mas eu pergunto para você, o que você está fazendo? Quais são as suas práticas, as suas atitudes? Porque todos vão ser cobrados. Todos vão ser cobrados. E vão passar pelo juízo de Deus. E não adianta gritar mais misericórdia depois da tua morte. Depois que você morrer, acabou. A Bíblia diz, segue-se o juízo. A gente fala que você vai ter que estar purgando, que você tem que acender vela. É mentira. Que a Bíblia não ensina isso. Isso é coisa do homem, é coisa de invenção do diabo. A verdade é essa. É a invenção do demônio para enganar as pessoas. Por isso que nós temos que pregar a verdade. Não estou aqui para pregar mentira nem para enganar ninguém, mas o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Eu não posso mentir. E a verdade tem que ser dita. Porque se eu não disser a verdade, o preço que vai pagar sou eu. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em Mateus 8, 32. Por isso nós pregamos a verdade, para que todos creiam nas Escrituras e se convertam dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Esse mundo está perdido. Esse mundo já está condenado. Esse mundo está cada dia pior. E vai piorar mais ainda. Vai piorar mais ainda. Por isso você tem que despertar. Você tem que ficar atento para os acontecimentos. Mas as coisas desse mundo tira a atenção do homem e da mulher. Que é isso que o diabo quer. Inventar coisas. Põe na tua mente que você tem que ficar rico. Põe na tua mente que você tem que ficar com a conta recheada no banco de dinheiro. Que você tem que viver aqui nesse mundo para curtir tudo. Isso é que o diabo põe na cabeça das pessoas. Mas Jesus Cristo diz, vinde a mim. Mas a geração que não quer vir até Deus, prefere seguir a vontade do inimigo, do diabo, e seguir a ele. Por isso você tem que ficar atento. Lê as Escrituras, medita para viver o que Jesus manda. Em João, no Evangelho de João, quando Jesus diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo nele crê, não seja condenado, mas seja salvo. Deus entregou o seu Filho, ofertou ele a esse mundo, para que as pessoas possam crer nele. Obedecer às Escrituras, aquilo que ele deixou escrito.
para que possamos viver de acordo com como Ele quer. Quando eu faço a pergunta para você, você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Os seus desejos carnais, mundanos e pecaminosos. Mas Jesus Cristo, Ele deixou o seu Evangelho, a sua Escritura, para que as pessoas possam viver da vontade dEle. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação ou ter uma religião. Porque Jesus Cristo ele não foi religioso. Quem inventou a religião foi o homem. E eu tenho que dizer para você que religião não salva ninguém. Religião está levando as pessoas para o inferno. Porque inventam coisas, mentira. Inventam um monte de coisas para o povo ficar preso dentro de 4 paredes e fazendo a vontade do homem e não a vontade de Deus. Jesus Cristo falou: crê em mim. Mas há uma geração que crê mais em homens, crê mais em político, crê em presidente, em governador, e políticos. É isso que essa geração quer e busca: servir a homem. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer à denominação, mas pertencer a somente Jesus Cristo e servir a Ele. É conhecer a verdade e viver a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. O homem mentiroso, o homem enganador, é falso. E as pessoas preferem crer mais em homem do que em Deus. O que você está esperando da tua vida? O que você está esperando da tua vida? Viver nesse mundo, a vida regalada, curtir os prazeres e servir a homens. A geração má e perversa. A Bíblia fala em João, no Evangelho de João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas a geração que não quer ler a Bíblia, uma geração que tem preguiça de ler as Escrituras, prefere ouvir homens mentirosos, profetas mentirosos, que falam para enganar você. Esses homens mentirosos que distorcem a palavra de Deus para se dar bem, para ganhar dinheiro. E a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, de todos os males. Mas a geração que prefere seguir homens do que Jesus Cristo, seguir padres, papa, pastor, bispo, prefere seguir esses homens. E a Bíblia diz que no final dos tempos viriam muitos falsos profetas. E ele disse muitos. Está aí um monte de falsos profetas. Diz que é homem de Deus, é mentira, é do diabo, que mente e engana. Distorce a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para se dar bem, enganando o povo, porque não conhece as Escrituras, não lê. Examinar as Escrituras, porque cuidei nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim, testifica de Jesus Cristo. Você tem lido as Escrituras? Ou prefere ouvir a voz de homens mentirosos, enganadores, falsos profetas,
Porque naquele dia, você não vai ter desculpa que não ouviu e não foi alertado. Naquele dia que você está diante de Deus Todo-Poderoso, que você vai ter que prestar conta, todos vão ter que prestar conta diante de Deus. E quais são as suas práticas, as suas atitudes? Você vai ter que dar conta. Para de seguir religião. Jesus Cristo não inventou religião para ninguém. Jesus Cristo não foi religioso. Ele veio para salvar. A religião mata. Jesus Cristo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São as palavras de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Mas se você fica por trás de santo, imagem, estrutura, obras feitas pelas mãos dos homens, feitas de barro, de gesso, de madeira, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não respira, tem pés, mas não anda, e não se move para lugar nenhum. Como é que você quer servir um negócio desse? Quando Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você fica idolatrando essas coisas que não faz nada. Porque o diabo também faz milagre para enganar. O diabo ele faz milagre para enganar as pessoas. Quem está por trás disso é o diabo. Só Jesus Cristo que faz milagre, que cura e que liberta. Por isso que Ele veio, foi para fazer isso. Salvar o homem dessa imundícia, dessa perdição. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Em Atos 4:12. Não existe salvação a não ser por Jesus Cristo. Nunca houve nem haverá salvação a não ser por Jesus Cristo. O resto é mentira e engano. Engano religioso. Engano religioso. Por isso que você tem que escutar a palavra de Deus e meditar. A palavra de Deus fala em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que você tem que ouvir. Porque através de ouvir, que você vai ter fé. Só através de ler, ouvir e meditar. Que a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, mas bem-aventurado é aquele que pratica a palavra. Por isso você tem que praticar a palavra, porque senão você está vivendo no engano e na mentira. No Evangelho de João 8:47 diz assim: quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Mas quem não é, ele continua dizendo: por isso vós não escutai porque não sois de Deus. Porque muitos não gostam de ouvir a palavra. Muitos torcem o nariz, xingam, porque não gostam de ouvir a verdade, preferem ouvir mentira. E a mentira leva para o inferno.
Essa é a verdade. Quero deixar a palavra aqui para você. Que se encontra em Romanos. Romanos 8, 5. E diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que vós habita. De maneira nenhuma, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificarem as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoração do Filho, pelo qual chamamos de Abba Pai. Aqui é Paulo escrevendo a carta para os romanos, para que eles abandonassem as suas vidas carnais, os seus desejos pecaminosos, e ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Por isso que você tem que conhecer a verdade e saber quem é Jesus Cristo, esse que veio a esse mundo para morrer pelas nossas causas, pelos nossos pecados. Morrer para esse mundo e viver no Espírito, viver para Deus. Porque aquele que tem inclinação pela carne, coisas desse mundo, desagrada a Deus. Vive desagradando a Deus a vida inteira. Porque a sua vida é buscar coisas terrenas, carnais.
Homens que vivem atrás de política, da idolatria, da prostituição, da avareza, correndo atrás de dinheiro, de riquezas, tudo obras da carne, tudo coisas que desagradam a Deus. Tudo isso é que desagrada a Deus. Que a Bíblia diz, porque a inclinação da carne é morte. Por isso que eu disse que esse mundo está morto. É uma geração morta. Uma geração que está em pé, só falta cair. Ele já está morta. Porque não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus. Não quer saber de coisas mundanas, que agradam os seus desejos da carne. E ainda fala que quer ser salvo, quer morar com Deus. Aonde? Se Deus é puro, é limpo. Se Deus não aceita imundícia, como quer viver para Deus dessa forma? A palavra de Deus diz: seja santo, também como eu sou santo. E a inclinação para a carne é separação para com o nosso Senhor Jesus. Mas o mundo vive dessa forma. E não quero saber das coisas do Espírito, mas viver para o mundo e servir a sua carne. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O mundo está morto, porque vive na carne. Poucos estão buscando a Jesus Cristo. Poucos abandonaram esse mundo para viver para Jesus, se converteram, sinceramente. Mas tem alguns que falam que é de Deus, mas continua vivendo na imundícia, coisa mundana. É tanto crente como católico. Diz que é crente, mas não se converteu ainda. E a inclinação vive pela carne. Vive atrás de profetas, para pregar o que gosta de ouvir, que não se converteu. É os crentes. Você vai na igreja 2, 3 vezes a semana inteira, só para dizer que é crente, mas ainda vive a vida mundana, se não se converter ainda. E vive atrás de profeta, canela de fogo, esses mentirosos, que só profetiza que não acontece nada. Acorda. Mas é quem se converteu não vai atrás desse povo. Quem só tem Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, não fica correndo atrás de profeta, de mentirosos, de mais de escultura. Quem é de Deus não vai atrás disso. Quem se converteu não vai atrás dessas coisas. E a Bíblia diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso que Deus não tem você que vive nessa vida como amigo dele. Ele tem você que vive nessas práticas como inimigo. Inimigo dele. Fica aí com teus vícios. A tua idolatria. A Bíblia diz que você é inimigo dele. Pois não é sujeito à lei de Deus.
nem em verdade ou pode ser. Porque Deus, não adianta querer enganar Deus, porque ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Você acha que você está enganando? Você pode enganar o teu pastor, você pode enganar o teu padre, o teu papa, o teu bispo, o teu profeta. Mas Deus você não engana. Ninguém engana Deus. Se você acha que você está enganando Deus, você vai ter uma surpresa naquele dia. Ainda fala, Senhor, Senhor, me ajuda. Eu sou de Deus, mas a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jamais pode agradar a Deus. E vivendo no mundo, a vaidade tomou conta. A vaidade mundana, as luxúrias, tanto mulher quanto homem. Está vindo na vaidade. Mas ai de você. Que Jesus veio esse mundo não foi para dar riqueza. Jesus não veio esse mundo para dar dinheiro. Jesus não veio esse mundo para te dar poder. E você achar que é melhor do que o outro. O objetivo de Jesus veio esse mundo é para dar salvação. Salvar os perdidos. Que se renuncia e volte a Ele. E agrada a Ele. E tenha Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Fora disso, já era. Se você não tem Jesus Cristo, somente Jesus como teu único e suficiente Salvador, já era. E abandona todas as práticas mundanas, carnais, e viver somente pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Poucos vão ser salvos, poucos. E esse mundo vai ficar à mercê do diabo, que vai tomar conta desse mundo. Que vai tomar conta desse mundo já é o diabo, e ele já está tomando. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. E o anticristo já está aqui nesse mundo. O anticristo já está dominando esse mundo. Na verdade já dominou. Porque as pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus. Só querem saber de servir o inimigo, o diabo. Que não ouve a palavra. Não dá crédito à palavra de Deus. Eu não estou aqui fazendo discurso político, nem falando de futebol. Se tivesse político aqui, falando de política, está um outro aqui aplaudindo. Mas quando fala de Jesus Cristo, não está nem aí. Quando fala da salvação, que Jesus Cristo é a solução para a nossa vida, não dá crédito. Mas o problema é teu. O problema é teu, não é meu. Eu apenas falo o que o Espírito Santo manda falar. Mas se você não quer saber da verdade e viver a verdade, o problema não é meu, é teu. Jesus Cristo mandou pregar. Quando ele diz, ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho.
a toda criatura, aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Na geração, Jesus Cristo está às portas. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não vive na prostituição. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não vive na cachaça, nas drogas, na maconha, nas bebedeiras. Quem é de Deus não vive nessa vida. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeu esse espírito da escravidão. Porque todos aqueles que vivem no vício é escravo do diabo. Todos que vivem nos vícios são escravos do demônio. O vício da idolatria, da prostituição, a Bíblia diz que são filhos do diabo, que vivem na escravidão. Mas Jesus Cristo, ele veio da liberdade. Não é liberdade para você fazer o que você quer, mas liberdade para servir a Ele de toda a tua alma, todo o teu sentimento. Servir somente Jesus Cristo. Porque aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus já é adotado como filho de Deus. Porque chama ele de Papai. Meu Pai, é um prazer. Não é esse que fica chamando Deus da boca para fora. Está chamando Deus, mas daqui a pouco está na prostituição. Está pedindo socorro para Deus, mas está fazendo tudo errado. Nunca você vai ser filho de Deus. Nunca. Mas é o Espírito que especifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus quem habita dentro dele, que renuncia, que abandona o pecado, que aceita ele como seu único e suficiente Salvador. Entrega sua vida para Jesus e o Espírito Santo habita dentro dele. E são guiados pelo Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Mas aquele que não entrega a sua vida para Jesus Cristo e aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, não é o Espírito Santo que habita dentro de você. Que a Bíblia, ela nos orienta para que nós arrependemos nossos pecados e confessando que Ele é nosso único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo habita dentro de nós. O nosso corpo é um templo. Onde habita o Espírito Santo. Não é dentro de 4 paredes, feito de tijolo. Não são sistemas para ganhar dinheiro e enganar as pessoas. Só serve para isso. Parede de tijolo. É um sistema para ganhar dinheiro, enganar as pessoas e desagradar a Deus. É para isso que serve.
Mas é o nosso corpo que é um templo. Para habitar um Espírito. Ou é o Espírito Santo de Deus ou é o Espírito do diabo. Porque quem faz a vontade de Deus, o nosso corpo é um templo onde é habitado o Espírito Santo. Mas se você não faz a vontade de Deus, o templo que é você é a habitação do diabo, do Espírito do diabo. E quem é que você está servindo e obedecendo? Quem é? A Eva lá no jardim do Éden, todos os dias Adão falava com Deus. A Bíblia diz que todo dia à tarde ele falava com Deus. Mas a Eva desobedeceu. Os dois desobedeceram. O pecado entrou no mundo. Deus abandonou, expulsou eles do jardim. Porque preferiu dar voz, não de Deus, mas do diabo. Não quis ouvir a voz de Deus, mas ouviu a voz do diabo. E aquele que não é de Deus, que não ouve a palavra de Deus, que não lê, não crê, que despreza, não entrará no reino do céu. Não entrará. Aquele que desobedece a Deus, está fazendo os seus desejos carnais, e não faz as coisas que Deus manda, que abandona o seu pecado, não entrará no reino de Deus. É as Escrituras que diz: não vai pertencer a Deus, não são filhos de Deus. E Jesus Cristo disse que ele iria, mas iria voltar e buscar a sua igreja. Igreja não é parede. A igreja de Jesus Cristo são aqueles que obedecem e servem a Ele. Esses que vão ser salvos, que vai subir com Deus, com Jesus, e vai morar eternamente com Ele. Mas o que não é dele, vai viver com o diabo, servindo o diabo para todo sempre. E a Bíblia diz que o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e junto com ele, aqueles que pertencem a ele. Por isso é necessário você se converter, é necessário você se arrepender, é necessário você mudar de vida, é necessário você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, para você receber a salvação e morar eternamente com Jesus. Fora disso, está fora do reino. Arrepende enquanto é tempo. Se arrependa. Porque Jesus Cristo está às portas. E vai pegar esse mundo de surpresa. E a vida eterna é essa. Que conheça a Ti, somente a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está em João 17, 3. A vida eterna é essa. Os salvos que vão morar com Jesus Cristo. E a Bíblia, e toda a Escritura, é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender e corrigir
e para educar na justiça do Senhor. Por isso eu digo para você, vigiai. Vigiai porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Tem Mateus 25, 13. Por isso estáis-vos apercebidos. Também porque o Filho do Homem há de vir a que hora não penseis. Por isso que você tem que ficar atento. Você tem que se converter e ter somente Jesus Cristo como teu Salvador. Somente Jesus Cristo como teu Salvador. Porque nós sabemos que hora há de vir vosso Senhor, a palavra de Deus fala. Os sinais estão aí. Os sinais estão mostrando cada dia mais a volta de Jesus Cristo. Guerra, fome, doença, e vai aumentar, e vai piorar. Mas os mentirosos, os falsos profetas, ficam pregando prosperidade, que você vai se dar bem nesse mundo. Esses são os falsos profetas. Mas Jesus Cristo, ele fala, ficar percebido, porque não saber que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso nós temos que vigiar, entregar nossa vida a Ele, porque nós sabemos a que hora Ele vem. Temos a certeza de que Ele vem. E vai pegar muitos de percebido, do jeito que está. Se mudou aí, ó. Pra lá e pra cá, não quer saber de Deus. Só porque vai na igreja, é religioso achando que está salvo. Ah, eu sou católico, eu sou crente. Porque depende de uma religião, acha que depende de uma religião para ser salvo. Mas isso é mentira. Nossa salvação tem que estar em Jesus Cristo. Mas é um povo que acha que precisa ter uma religião. Mas quem salva é Jesus Cristo. Religião não salva ninguém. Nunca salvou e não vai salvar. Porque foi os religiosos que mataram Jesus. Foi a religião que matou Jesus. E se ele viesse, mataria de novo. Porque a religião é para isso, para matar as pessoas espiritualmente. Só pensa em dinheiro, em riqueza, em poder. A religião que se misturou com política. Religião e política é a mesma coisa. Juntaram os dois e levando as almas para o inferno. É para isso que religião e política servem. Acorda, tu que dorme. Porque Jesus Cristo está voltando. Acorda enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo vai voltar e você não vai ter mais como se arrepender. O arrependimento tem que ser já, para hoje. Se converta e se arrepende. Porque Jesus Cristo está voltando. E a hora é essa. Para que tenha verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. Porque quem tem o Espírito Santo adora. Mas quem é da carne fica adorando político, religião.
e futebol. Esses são que vivem na carne. Adoradores de homens, de política, de religião. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não fique misturando Jesus Cristo com essas porcarias. Política, religião, futebol, cachaça e prostituição. Se arrependa. Se arrependa. Porque sem arrependimento não entrará no reino de Deus. Sem arrependimento, ninguém verá a glória de Deus. Se renúncia. Se arrependa enquanto é tempo. Se converta. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa te abençoar. Você que ouviu a palavra, você que deu crédito, mas que você que não deu crédito, o problema é seu. Porque a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, prefere continuar na mentira, prefere continuar na enganação. Ou você muda a tua vida, ou está longe de Deus. E Jesus Cristo está às portas. E não adianta reclamar depois. Não adianta. Depois que você morrer, acabou. O arrependimento é quando você estiver vivo. E não fique esperando para a última hora, não. Porque você pode cair duro e morrer. E não vai ter como se arrepender. Viva com o Espírito. Abandona a carne. E vive para Deus. Abandona esse mundo. E se converte e se arrepende. Porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa te abençoar. E que a palavra chegue no teu coração e você se converta. E aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Somente Jesus. Ele foi, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Deus vivo. Porque Jesus não está morto. Jesus não está morto, Ele está vivo. Mas se você continuar adorando imagens, escultura morta, que não faz nada por você, você está no engano e na mentira. Jesus Cristo não está na cruz. Jesus Cristo está ao lado do Pai, esperando aquele grande dia, para aqueles que for dele levar com ele. Mas o que não for, vai ser destruído. Se arrependa enquanto é tempo. Se converta, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Que Deus possa te abençoar e abrir o entendimento e se converter e viver para Cristo. Deus abençoe o nome de Jesus.
Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui nessa noite e emprestasse os seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, enxugar teu pranto. Deus abençoe a vida de todos, irmãos, em nome de Jesus. A palavra foi pregada. Deus possa abençoar a vida de todos, em nome de Jesus. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto para ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante para ele. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero não enxugar teu cabeça, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.